Olá pessoal, nós iremos falar um pouco da parte do cálculo de momento polar de inércia de segunda ordem em soldas de torção. A ideia é fazer um complemento justamente para falar dessas soldas assimétricas, aquelas que não estarão dentro da tabela do Shigley para a torção de soldas. Para isso, nós utilizaremos a solução do exercício 931. Então vejamos o que diz o exercício. Uma barra de aço de espessura H está submetida a uma força de flexão F. Então, note que a força é a força de flexão em relação à barra. Mas em relação ao cordão de solda, ela é uma força de torção. Ela está aqui no mesmo plano. E ela tende a torcer este conjunto de solda. O suporte vertical é escalonado, de modo que as soldas horizontais têm um comprimento B1 e B2. Então, notem que aqui está a assimetria deste cordão. Determine F. Então, ele pede para determinar a força, se a tensão de estalhamento máxima é igual à tensão admissível. Então, vamos anotar aqui as dimensões, né? Nós estamos falando do 931. Então, nós temos B1 igual a 30 centímetros, B2 igual a 50 centímetros, C, que é a distância de B2 até F, isso aqui vai ser importante para nós calcularmos o momento, é de 150. O D tem uma altura de 50. E a altura H, ou seja, a altura do filete, é de 5 milímetros. Então, vejam só, e ele traz aqui a tensão admissível de 140 megapascal. Quando ele fala tensão admissível, o que significa isso? A tensão admissível ela é a tensão do eletrodo de solda dividido pelo coeficiente de segurança. E essa tensão admissível do filete de solda é a tensão de escoamento daquele determinado eletrodo. Quando eu falo em tensão admissível, já está calculado, então, o meu coeficiente de segurança. Então, eu posso simplesmente aplicar este 140 megapascal. Quando ele fala determinar F, veja, eu estou limitando a tensão. Então, eu tenho que fazer o cálculo da tensão desse meu cordão de solda, a tensão máxima, né? O cálculo da tensão máxima desse cordão de solda, em função de F, que é a minha incógnita, e depois igualar a tensão admissível para poder identificar qual seria a força máxima. Então, olhem só, nós temos uma força aqui em balanço, né? Um cordão B1 mais D mais B2, de comprimento total, com uma determinada altura de filete H, que são 5 milímetros. Né? Esta força ela vai tender a gerar uma tensão primária em todos os pontos da solda, que vai ser igual. Né? Essa tensão primária é a força dividida pela área do cordão de solda. E uma tensão secundária. Então, em algum ponto do espaço aqui, eu vou ter um centro de massa. Né? Provavelmente, ele estará mais para baixo do que para cima, porque esse cordão é maior. Né? Ao longo do qual, em torno desse centro de massa, essa força vai tender a gerar um momento. E esse momento vai gerar diferentes momentos de inércia secundária. Vai gerar diferentes tensões desses elementos secundários nos diferentes pontos. E é isso que nós vamos precisar calcular. Para isso, nós seguiremos aquela nossa rotina metodológica, aqueles passos que nós já estamos utilizando nos demais exercícios. Então, vamos lá. Vejam só. Primeiro passo, a gente fala das características geométricas do cordão. Então, primeira coisa, a gente vai fazer o cálculo do comprimento total. Então, nós temos 30 milímetros no primeiro cordão, mais 50 milímetros no segundo cordão, mais 50 milímetros no terceiro. 130 milímetros de comprimento total. Certo? Para calcular o momento, a gente vai ter que calcular primeiro a posição do X. Então, vamos deixar essa análise aqui para em seguida. Deixa eu só corrigir uma informação aqui. Aqui nós temos 200 milímetros. Né? São os 50 mais os 150. É o B2 mais o C. Então, vamos lá. Veja só, para calcular o centro de massa, a gente vai se utilizar aquela simplificação do Shigley, na qual nós trataremos o cordão de solda com uma linha. E depois nós jogaremos a garganta de solda em cima dessa linha. Ou seja, o centro de cada figura vai ser a região central dessa linha. E a posição dela nesse espaço. Então, nós colocamos o nosso eixo de referência Y aqui, nessa parte de trás da solda, e o nosso eixo X aqui embaixo. Então, vejam só. A posição de G1 em relação ao nosso eixo de referência, ela é 15 milímetros em relação a X,
certo? Ela está no centro, aqui tem 15 milímetros. E ela está a 50 milímetros da minha origem em Y. O meu G2 ele está em 0x e a 25 milímetros de Y. E o G3 está a 25 milímetros de x e a 0 de y. Como é que eu faço para achar o centroide? Vou utilizar aquele cálculo em que eu multiplico o comprimento pela posição do centro de massa de cada um desses cordões e divido pelo somatório de comprimento. Certo? Então vamos lá. Para calcular o x aqui, eu pego o G1, que tem 30 milímetros de comprimento, e multiplico pela posição dele em relação a x, que é 15. Certo? Acho que eu falei 25 aqui, não sei, mas está na metade, 15 milímetros. Né? Pego o segundo, que tem 50 milímetros de comprimento, e a posição dele em x é 0. Pego o terceiro, que é 50 milímetros, e a posição dele em x é 25. E divido pelos 130. Acho 13,08. Então, vejam só. A minha distância daqui até o meu centroide é de 13,08 milímetros. Isso permite com que eu calcule já o meu momento. Quem é o meu momento? Força vezes a distância. Qual a distância? A distância da força até o centroide. Quanto vale? Não sei, mas se daqui até aqui vale 200, daqui até o meu centroide vale 200 menos o meu x' ali, que é o centroide. Então, está aqui, ó, F vezes 200 menos 13,08. Então, o meu momento vale 186,92 F. Ele é uma função de F, que eu não sei ainda quanto vale. É a minha incógnita. Eu vou levar essa incógnita até o final, para depois poder saber quanto ela vale. A mesma coisa eu faço para Y, o mesmo procedimento. Então, primeiro, 30 vezes a distância do centroide em Y, que é 50, mais 50, que é a distância aqui, é o comprimento do meu cordão, vezes 25, que é o meu centroide, mais 50 vezes 0, que é a minha distância em Y, dividido pelos 130. Então, em Y, aqui é o meu Y', é 21,15. Importantíssimo essas informações, porque através delas, depois, é através desse ponto que eu posso calcular a tensão secundária nos diferentes pontos. Ok? Então, aqui, já fazendo o cálculo do raio, né? Então, como é que eu calculo o raio? O raio de cada figura, né, de cada centroide, vai ser necessário para fazer o cálculo do momento polar, né, para depois aplicar a teoria dos eixos paralelos e transportar o centroide, o momento polar de inércia de cada uma das figuras em relação a este ponto G ao polo. Né? Então, vejam só, o R1, o que eu preciso pegar? A distância daqui do centroide até o centroide ali da figura, né? Calculamos da seguinte maneira, né? Nós sabemos aqui pela nossa figura que, vamos fazer um triângulozinho, né? Daqui até o meio da figura vale 15, né? Daqui até aqui vale 15. E daqui até esse ponto do centroide vale 13,08. Então vai dar um triângulozinho, por mais que ele pareça aqui que está paralelo, né? É mais uma falhazinha de desenho, mas ele tem 15 aqui em cima e aqui embaixo ele tem só 13,08. Né? Esse ponto está em Y aqui em 50 e o meu centroide aqui está em 21,15. Então aqui eu faço o cálculo de um triângulo retângulo, né? Que tem 50 menos 21,15 aqui e de altura aqui ele tem 15 menos 13,08. Fazendo o cálculo por Pitágoras, eu chego de que este raio aqui ele tem 28,92. A mesma coisa para o R2, né? Eu sei que essa distância daqui até aqui vale 25. Mas daqui até aqui, nós acabamos de calcular, vale o 21,15. Então, esse meu triângulo tem de altura aqui 25 menos 21,28. E este comprimento aqui desse cateto é de 13,08. Então, o meu R2 vale 13,63. Então, vamos anotar aqui. O R1, 28,92. O R2 vale 3,63. O R3, a mesma coisa, né? Nós sabemos de que essa altura, esse cateto aqui, vale Y', ou seja, ele vai valer o próprio 21,15. Nós calculamos ali de Y'. Esse comprimento daqui até aqui vale 25, mas esse comprimento daqui até aqui vale 13,08. Ou seja, esse cateto aqui embaixo vale 25 menos 13,08.
Então, fazendo Pitágoras, 21,15 ao quadrado, mais 25 menos 13,08 ao quadrado, eu acho o meu R3, que vale 24,28 milímetros. Maravilha. Então, com isso, a gente já tem a posição em relação ao G de cada figura. Agora, nós vamos calcular o nosso momento polar de inércia, que vai ser quem? Ix mais Y. Então, vejam só, é base vezes altura ao cubo sobre 12. Então, base vezes altura ao cubo sobre 12 de um, mais base vezes altura ao cubo sobre 12 de outro, somam essas duas. Como a gente está considerando uma linha, eu vou pegar somente aquela parte onde eu tenho a maior extensão. Então, vejam só, eu vou considerar aqui a altura do meu filete, que é 5 milímetros, né? Então, esse 0,707, que é o cosseno de 45, mais o 5, isso aqui já é a minha garganta de solda. Então, se eu pegar o 30 vezes 1, 30 ao cubo vezes 1 sobre 12, seria o meu momento polar de inércia. Então, aqui ele já está fazendo as contas, né, todas de uma só vez. Então, vejam só. 30 ao cubo vezes 5 vezes 0,707 dividido por 12, o momento polar de inércia deste cordão de solda vale esse 7.954 vezes 10 a terceira milímetro a quarta. Mas ele vale, esse momento polar de inércia, para esse cordão aqui. A hora que eu quiser fazer ele em relação ao ponto G, eu vou ter que aplicar a teoria dos eixos paralelos. Mas vamos antes calcular os unitários aqui, o G2 e o G3. Então, o valor deles, para a posição deles em relação ao centro de massa deles, é igual porque eles têm a mesma geometria, né? Então, vejam só. Base unitária vezes altura ao cubo sobre 12. Né? Então, nós temos aqui 50 ao cubo sobre 12, vezes a garganta de solda, que é o cosseno de 45 vezes a altura do filete. Então, esses dois cordões terão, em relação aos seus centros de massa, 36,82 vezes 10 a terceira milímetros a quarta. Me parece que tem alguma coisa... eu falei aqui 7.954, perdão. É 7,95 ou 7.954 milímetros a quarta, né? Não é 7.954 vezes 10 a terceira. Aqui é uma vírgula, né? Então, aqui é 7.954 milímetros a quarta e aqui 36.820 milímetros a quarta. Só uma pequena coisa. Só que esses são os momentos polares desses cordões em relação ao centro deles mesmo. Para eu poder transportar para cá, eu preciso multiplicar por quem? Teoria dos eixos paralelos. É o momento polar de inércia mais a área vezes o raio ao quadrado. Qual raio ao quadrado? O R1, R2, R3 que nós calculamos. Então, vejam só. O cordão 1 mais quem? A área. Qual que é a área dele? Garganta de solda vezes comprimento, vezes o raio, que nós acabamos de calcular, R1, elevado ao quadrado, mais o momento polar de inércia que nós calculamos, mais a garganta de solda, vezes o comprimento, ou seja, a área deste cordão de solda, vezes o raio ao quadrado. Mesma coisa com o R3. E isso vai me dar o momento polar de inércia da figura como um todo. Então está aqui, 307.300 milímetros a quarta. Importante depois para calcular a tensão de cisalhamento secundário. Ok? Então vamos lá. Segundo passo, cálculo da tensão primária. O que eu vou dividir? O carregamento pela área. Opa, mas o carregamento eu não tenho. Ele é uma incógnita. Aqui está colocando 10 a terceira só para deixar em kilonewtons, ok? Para que fique compatível depois com o megapascal. Né? Então vamos lá. Vejam só. Nós temos aqui o carregamento, F, dividido pela área. Área o quê? Total. Então, é o comprimento total vezes a garganta de solda. Isso nos dá 2,17 vezes a força. O cálculo da tensão secundária, eu preciso agora achar o ponto onde esse cálculo é máximo. Então, vejam só. Se eu colocasse um raio aqui em relação a esse ponto, a minha tensão secundária seria nesse sentido, 90 graus. Né? Na verdade, ele tende a girar para cá, seria para cá. Só que o raio é menor do que esse aqui. A minha tensão primária ela vai estar para baixo aqui em todos os pontos. Então, como esse é o ponto mais distante e a soma das duas tensões primária e secundária, veja só, a primária ela é
no sentido do carregamento, aqui para baixo, né? Deixa eu voltar na figura. A tensão primária ela é daqui e ela tende para baixo, né? Então, como aqui vai haver um somatório e as componentes não vão se anular, esse ponto mais distante é o que vai ter a tensão máxima, né? Então, vejam só. Vamos dar uma atenção a esse ângulo, a esse raio. Nós já sabemos de que essa altura aqui, ela vale o y', certo? Que nós calculamos e vimos de que o y', ele vale ali para nós, deixa eu buscar essa informação que eu não anotei ali, vou anotar agora, 21,15 milímetros. E o meu x' vale 13,08. Essas informações vão ser importantes para nós utilizarmos agora. Então, vamos lá. Então, vamos fazer aqui o triângulo. Então, a altura desse cateto aqui é y', aqui, que é 21,15 milímetros. E esse comprimento aqui, nós já calculamos, ele é quanto? É o 50 menos o 13,08. Então, nós temos o cateto aqui embaixo. Com essas informações, eu consigo calcular esse raio. Então, olhem só. 21,15. Aqui o 50 menos o 13,08. Então, vai me dar que esse cateto de baixo é o 36,92. Utilizando Pitágoras, eu chego no meu raio, que vale 42,55 milímetros. Então, quem é esse raio? Que vale 42,55 milímetros. É a distância do centroide da figura, da solda, até o ponto mais externo, ok? Que é onde eu vou calcular minha tensão. E com isso eu consigo achar esse ângulo também, porque vejam que este ângulo que separa a minha vertical da minha tensão secundária é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, que é o mesmo ângulo que eu tenho aqui, né? Ou seja, como eles são ortogonais, raio e tensão aqui, o tanto que eu afastei este vetor, da minha vertical, é o tanto que eu afastei este cateto da horizontal. Como esses aqui são ângulos opostos por duas paralelas, né? É a mesma coisa que esse alfa aqui. Então, esse ângulo vale cateto, veja só, se eu quero saber quanto vale esse ângulo, cateto oposto sobre o cateto adjacente, tiro a inversa da tangente e chego na conclusão de que esse ângulo vale 29,81. Então, estamos quase lá, né, pessoal? Com isso, eu consigo calcular a minha tensão secundária. Quanto vale a minha tensão secundária? Momento vezes o raio, ou seja, a distância desse ponto até a minha tensão, né, dividido pelo momento polar de inércia de segunda ordem, que nós acabamos de calcular. O momento a gente calculou lá em cima, vale 182,92 F. Novamente, aqui o 10 a terceira, simplesmente porque ele está colocando em kilonewton, né? O resultado vai ser em kilonewton. E o raio que nós acabamos de calcular, 42,55. Ou seja, a minha tensão secundária é 25,88 vezes a força F. E agora, sabendo quanto vale este ângulo, eu vou somar essa tensão com a minha tensão primária, né? Então, como é que eu posso fazer isso? Uma decomposição de vetores, né? Eu decomponho ela em x, decomponho em y e somo, né? Então, vejam só. Aqui, em x, né? Ou seja, essa parcela da minha tensão que fica aqui em x, ela é quanto? Ela é a minha tensão secundária vezes o seno de alfa. Então, está aqui minha tensão secundária, que é 25,88 F, vezes o seno de alfa, elevado ao quadrado, mais. Agora eu preciso fazer o quê? Somar a minha tensão secundária e a minha tensão primária em y. Então, 2,176 F mais 25,88 F vezes cosseno de 29,81. Soma essas duas forças ao quadrado e com isso eu chego que a minha tensão máxima, é 27,79 vezes a força. Então, veja, a minha tensão máxima ela é uma função de F. Agora, vejam só. Nós sabemos de que a tensão máxima não pode exceder a tensão admissível, que foi fornecida de 140 megapascal. Então, o 27,79 F tem que ser igual à minha tensão admissível, que é 140. Fazendo essa álgebra, eu chego que minha força é igual a 140 dividido por 27,79. E isso me dá uma força de 5,04
kN. Muito obrigado, pessoal, por assistir.